Olá, amigos, tudo bem? Tudo na paz? E aí, como é que está você? Espero que esteja tudo bem. Olha, o capítulo 6 que nós estudamos termina com uma pergunta dizendo assim, ó: quem é que pode suster-se no dia da ira de Deus, no grande dia do Senhor? E o capítulo 7 entra nessa história como um parêntese, justamente para explicar isso. Para explicar quem é que vai poder suster-se, quem é que vai poder estar em pé diante da volta do Senhor Jesus. E gostaria de ler aqui os capítulos 7, versos do 1 ao 3 para você, que diz assim, ó: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nem o vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem a árvore, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então veja só, aqui começa com um selamento. Interessante, porque a Bíblia apresenta aqui que existe 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. E aí depois aparece um quinto anjo. É interessante porque obviamente que a Bíblia mostra que os anjos são mensageiros do Senhor. Isso a gente pode ver nos evangelhos e a gente também pode ver lá no livro de Daniel, no capítulo 12. Tá certo? E esses mensageiros, ou esse mensageiro, ele vem para dizer assim: olha, não danifique a terra, né? Não deixe soprar o vento. Vento em profecias simboliza vento, simboliza guerras. Isso está lá no livro de Jeremias, no capítulo 4 e também no capítulo 25. Guerra simboliza, vento simbolizam guerras, tá certo? E por que Deus iria proteger a humanidade? Obviamente que se Deus deixasse o diabo fazer tudo o que ele quisesse fazer, o diabo destruiria e acabaria com tudo. Mas Deus ele não permitiu antes de que os servos de Deus, o povo de Deus, estivessem selados. E aqui aparece o selo. Qual seria esse selo? Olha, quando nós lemos lá em Isaías capítulo 8, verso 16, nós identificamos que esse selo está na lei de Deus. Isaías capítulo 8, verso 16 diz isso. E é interessante porque o selo é para proteger. Isso nós vemos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 9, versos 1 ao 7. E aqui o povo de Deus é selado. E ele é selado. E como eu falei, lá em Isaías fala que esse selo está na lei de Deus. Lá em Ezequiel, no capítulo 20, versículos 12 e versículos 20, fala que o selo de Deus é o sábado. É o sábado. É um sinal, é uma marca entre o povo de Deus e ele, né? E Deus. Então, por que o sábado é o selo de Deus? Primeiro, porque no antigo Israel, lá no passado, o selo ele tinha 3 características. Primeiro, ele tinha o nome do rei, vamos colocar assim. Ele tinha o nome do rei, ele tinha o cargo do rei e ele tinha também a jurisdição, ou seja, o território ao qual o rei dominava. Isso nós vemos lá em Esté capítulo 3, certo? E claro, em outras partes da Bíblia também. Então, um selo, para ser selo na Bíblia, ele precisa ter essas 3 características. E o sábado é o único mandamento que aparece e que mostra que Deus é o Criador. Eu vou ler para você Êxodo capítulo 20, versículo 8, tá certo? Capítulo 20, versículo 8. Do 8 ao 11, que está aqui o selo de Deus, né? Que está aqui o mandamento falando com relação justamente ao sábado. Aqui diz assim para nós, versículos 8 ao 9 diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então apareceu o nome de Deus aqui. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal e nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor. Fazer é a mesma coisa de criar. Então aqui aparece o cargo de Jesus, de Deus. Ele é criador. Aí diz, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há.
e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então qual é o território? Qual é o território que Deus domina? Céus, terra, mar e tudo o que neles há. Então aqui aparece o território de Deus. E o sábado é o único mandamento que aparece essas três características. E é justamente esse mandamento o qual o diabo ele luta para tirar de uma vez por todas de todo mundo. Infelizmente, tem muitas pessoas que dizem que o sábado foi abolido, que a lei de Deus foi abolida. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. E aqui mostra que os servos de Deus, eles seriam selados na fronte, ou seja, na testa. Por quê? Porque a testa é símbolo de razão, de consciência. Deus não quer que a gente faça nada sem consciência, fazer simplesmente por emoção. Ele quer que nós façamos por amor e por consciência. E o povo que for selado aqui nesse momento, ele será selado para não ser destruído. Não porque nós somos bons, mas pela misericórdia e o amor de Deus. E claro, aqui mostra que o sábado é o selo de Deus. Aí o verso 4, Apocalipse capítulo 11, capítulo 7, verso 4 diz: Então ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Algumas pessoas têm problemas com esse número aqui e acham que esse número é literal, completamente literal. Mas esse número não pode ser literal, porque se for literal, só quem vai ser salvo é o povo de Israel. Certo? E eu não posso fazer isso. Mas por que João escreveu esse número aqui, 144.000? Se você ler Apocalipse capítulo 22, você vai ver que na cidade santa ela tem 12 portas. E acima das 12 portas tem o nome dos 12 filhos de Israel, né, de Jacó. E você vai ver que embaixo tem o nome dos 12 apóstolos de Jesus. Dos 12 apóstolos. Então aqui é uma expressão que João usa. 12 vezes 12, que dá 144. E por que 1000? Porque 1000 era uma unidade militar no tempo de Israel, do antigo Israel. Então João está mostrando aqui que essa igreja é uma igreja militante, é uma igreja lutadora, batalhadora, e que está lutando contra as forças espirituais do mal para conseguirem vencer em nome de Cristo Jesus. Não gostaria você de fazer parte desse grupo? Pois é, Deus ele te convida a fazer parte desse grupo. Mas existe um outro ponto também pelo qual nós não podemos considerar que esse número ele é literal. Sabe por quê? Porque no capítulo 7, versículo 9, aparece assim: Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribo, povo, língua, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então aqui aparece um grande número. Então, a pergunta é 144.000 ou é uma grande multidão? Um grande número. Entendeu aí? Então o Apocalipse ele próprio se explica, a Bíblia se explica. E nós não podemos dar a nossa própria interpretação ao texto. Nós temos que pegar a interpretação da própria Bíblia. Meus amigos, a Bíblia mostra que os servos de Deus serão selados. E eles serão selados com o sábado. Serão selados com o sábado. E é claro que existe aí uma polêmica no mundo aí com relação à marca da besta. Eu vejo isso aí e muita gente é preocupado com relação a essa marca da besta. Mas não se preocupam com o selo de Deus. Interessante, não é? Interessante. As pessoas, elas morrem de medo de ir para o inferno, mas não se preparam para ir para o céu. Como é que pode isso? Não tem como. Você tem que fazer a coisa certa para você não precisar temer as coisas erradas, para não temer as coisas negativas que virão sobre esse mundo. A destruição virá sobre esse mundo, mas aqueles que estiverem selados com o selo de Deus serão protegidos. E o selo de Deus é o sábado, como mostra a Bíblia, desde o início, lá de Gênesis até o livro do Apocalipse. Olha, gostaria de ler aqui o versículo 13 e 14 com você, que diz assim: Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, né? Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro de Deus.
Não gostaria você de lavar as suas vestes e alvejá-las no sangue do Cordeiro de Deus? Aqui mostra que a vitória não vem de nós. A vitória não é nossa. A vitória é de Jesus Cristo. E a minha pergunta para você é: você gostaria de se preparar para a breve volta do Senhor Jesus e ter o selo de Deus? Aqui mostra que um dia haverá um selamento do povo de Deus. Isso quer dizer que o oposto também vai acontecer. O diabo, ele irá selar aquelas pessoas, irá marcar aquelas pessoas que não serão seladas pelo povo de Deus. Aliás, pelo selo de Deus. E aí nós temos uma decisão a tomar. Não existe dois caminhos. Só existe apenas um. Só existe apenas um. Certo? E você precisa tomar a sua decisão. Eu gostaria aqui de mostrar para você mais uma pequena coisa que diz assim: aproxima-se o dia em que todos os seres humanos estarão divididos em apenas dois grupos. Cada um deles terá um seu sinal identificador, ou o selo de Deus, ou a marca da besta. Escolher qual destes grupos vamos pertencer é um assunto de vida ou morte, que devemos resolver aqui e agora. Qual a tua escolha, meu amigo, minha amiga? Qual a tua decisão? Lembre-se, Jesus ele promete: eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.